Autoconfiança e fé em Deus são os fatores de prevenção e cura de doenças. O ouvinte conclui que amar os inimigos é também amar o demônio. O que acontece com as pessoas de bem que se suicidam? Como guardar serenidade diante da morte na família? O Espiritismo veio desvendar como a vida prossegue no mundo espiritual. Dezembro já sente a suavidade do clima espiritual do Natal. Feira do Lar Meimei vai de 11 a 21 de dezembro na Galeria Municipal. Ouvinte, muito bom dia. Com prazer, iniciamos mais uma edição de Momento Espírita. Se o programa é bom para você, não esqueça de recomendá-lo aos seus amigos. Passe o site da Unirádio aos mais distantes para nos ouvirem ao vivo, uniradio.com.br, ou o site do Centro Espírita Caminho de Damasco, ou ainda sugira que acompanhe o programa por um aplicativo de emissoras de rádio da internet. E além de você acompanhar o programa pela Unirádio, você ainda pode ouvi-lo a qualquer momento pelo Facebook. E atenção, o Momento Espírita já tem um espaço próprio no YouTube. Basta você acessar www.youtube.com/Caminho de Damasco. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Seja bem-vindo ao nosso círculo de estudos e reflexão. Ouça, analise e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. E se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas, telefone, escreva ou nos envie por e-mail ou WhatsApp. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. E você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone durante sua apresentação ou pode usar a internet para nos mandar o seu recado. Para tanto, anote aí as vias de comunicação com o programa. Por e-mail, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo o e-mail, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br, ou pelo WhatsApp 997 51 23 97. Você também pode escrever para o Momento Espírita, Rádio Universitária, Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, 1725, Garça, São Paulo, ou trazer pessoalmente seu recado. Livro que vamos sortear ao final dessa edição entre os ouvintes que nos telefonarem até o meio-dia para dizer que estão ouvindo o Momento Espírita. Um Novo Dia para Amar, do Espírito Paulo Hertz, pela médium Célia Xavier de Camargo. Uma série de fenômenos mediúnicos que acontecem numa escola e leva a diretora a buscar explicações e descobrir novos caminhos. Um Novo Dia para Amar é da editora Petit e já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça. Ganhou o livro domingo passado a nossa ouvinte Vânia Júdice Dias, residente em Garça. E durante a edição de hoje, você liga para o telefone fixo 3471-0700 até o meio-dia. E atenção, para o celular, à disposição, hoje para você falar ou mandar a sua mensagem, é o 981 78 52 75. Vou repetir, o celular, 981 78 52 75. E telefonando você está concorrendo a um exemplar do livro Um Novo Dia para Amar. Participe do programa, mande seu recado, sua crítica, sua sugestão, sua pergunta. Você está ouvindo a edição número 2067 de Momento Espírita, 46 anos no ar. Guilherme Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. A apresentação é de Eliane Cláudio, com a participação de Marco Antônio, Maris, Sônia e na secretaria o Maris e o Benevides. Aguardamos sua ligação. Momento Espírita. Um tempo de paz.
Momento Espírita, muito bom dia. No livro intitulado Amor, Medicina e Milagres, publicado pela editora Best Seller de São Paulo, o médico americano Dr. Bernie Stiegel aborda a questão dos mecanismos biológicos responsáveis pela preservação da vida, como aqueles que atuam no fenômeno da morte. Afirma o autor que o estado emocional positivo ou negativo age em nosso corpo através do sistema nervoso central, do sistema endócrino e do sistema imunológico, enviando ao organismo uma dessas duas mensagens: viva ou morra. A pessoa que sente paz interior, que está de bem consigo mesma e com a vida, independente dos fatos que a envolvem, ou seja, aquela pessoa que sorri mesmo nas dificuldades e que sempre tem uma palavra de estímulo e encorajamento para os outros, sem mesmo saber, estão estimulando a produção de uma substância chamada imunoglobulina, que funciona no organismo como uma verdadeira vacina. As imunoglobulinas são grupos de proteínas produzidas pelos linfócitos e plasmócitos que funcionam como anticorpos e auxiliam no fortalecimento no sistema de defesa do corpo e na manutenção da harmonia celular. No entanto, a pessoa que vive permanentemente sob tensão, que cultiva ódio ou inveja no coração, ansiosa e angustiada pelo desconforto com que encara a vida, acaba agredindo as próprias células, facilitando a silenciosa e gradativa instalação de doenças. As pesquisas realizadas pela equipe do Dr. Bernie Stiegel confirmam que pessoas de espírito otimista e combativo estão sempre mais perto de obter curas, até mesmo de doenças graves como o câncer. Ele afirma que o estresse emocional e crônico são sinais de alerta, pois o estresse é a base do câncer e da suscetibilidade das enfermidades em geral. O câncer seria um sinalizador severo que pode despertar a pessoa a mudanças essenciais no seu estilo de vida. Ou seja, quando essa pessoa se surpreende com um câncer no seu organismo, é sinal de que ela deve desviar o rumo de sua vida para uma forma mais adequada às suas necessidades espirituais, particularmente no que se refere à necessidade de doar mais de si mesma e compartilhar mais alegria e felicidade com o próximo. O reencontro com a saúde, diz o médico, tem uma força proporcional à vontade de autocurar-se. Tudo isso só vem corroborar o que a doutrina espírita já vem afirmando há 160 anos. Nas obras mediúnicas de André Luiz, escritas desde a década de 1940, encontramos um rico manancial de informações e considerações do autor espiritual nesse mesmo sentido, que em muito antecipam o que só recentemente esses experimentos científicos vêm concluindo. E se você quiser levar isso bem a sério, não só para procurar um caminho para a sua cura, se for o caso, mas também para se prevenir de eventuais enfermidades que possam pôr sua vida em risco, procure ler e refletir sobre as obras de André Luiz, recebidas pelo médium Chico Xavier. De nossa parte, recomendamos de início meditar sobre uma oportuna mensagem de Emmanuel, que você vai encontrar num livrinho de bolso intitulado Companheiro. A mensagem a que nos referimos chama-se Tensão Emocional e é indicada para todas as pessoas, independente de suas crenças, ou mesmo que não tenham religião alguma. Guarde bem este título e procure esta mensagem. Tensão Emocional, autoria de Emmanuel, do livro Companheiro, psicografia de Francisco Cândido Xavier, editado pelo Instituto de Difusão Espírita de Araras. As indicações dessa mensagem, com certeza, atendem a necessidades imediatas de todos nós. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, e você nos ajuda a fazer este programa fazendo as perguntas e comentários. O mais importante é você falar sobre o que os ouvintes querem saber. Mande suas dúvidas, comentários, sugestões para Momento Espírita, Rua Gabriela, 178, Garça, São Paulo. CEP 17.400-000 ou para o WhatsApp
997 51 23 97, ou ainda para o e-mail momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. As perguntas formuladas num domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. Vamos à primeira questão. O Anderson Lima diz que já fez essa pergunta anteriormente, mas como precisou se ausentar na época e não pôde acompanhar o programa, pede que respondamos de novo. Ele acredita que já respondemos essa pergunta naquela ocasião, e a questão que ele coloca é a seguinte: por que Jesus mandou amar os inimigos? Como podemos amar quem nos quer mal? Nesse caso, teríamos de amar também o demônio, que é o nosso maior inimigo? Será que Deus quer isso? Não é uma contradição? Sua pergunta, Anderson, deve deixar muita gente intrigada e desconcertada. Claro que estamos nos referindo àquelas pessoas que acreditam no demônio. E como você bem coloca, amar o inimigo é, em última instância, amar o demônio. Nós vamos mostrar que isso é perfeitamente possível, porque o demônio, se assim quisermos chamar, não é aquela figura grotesca de rabo e chifre criada pela imaginação e voltada inteiramente para o mal que os artistas da Idade Média pintaram em suas telas. O demônio não é a entidade de superpoderes que disputa com Deus a posse do universo e das criaturas. Em suma, Anderson, vamos mostrar a você que não é possível entender o Evangelho sem a reencarnação, ou melhor, sem a concepção de que nenhum dos filhos de Deus está perdido, que todos foram criados para o amor e para a felicidade, porque Deus é amor e nada existe fora deste amor. Mesmo o mais cruel dos homens, que se poderia chamar de demônio, é filho de Deus. Para ninguém faltará a oportunidade de se levantar e se redimir. O próprio Saulo de Tarso, depois Paulo, o chamado apóstolo dos gentios, é exemplo disso. Ele foi um cruel perseguidor que matou cristãos e nem assim, com todo o ódio que nutriu por muito tempo, foi esquecido de Deus. Na colocação que você faz, está implícita a ideia de um demônio, diabo ou Satanás, que não existe para o Espiritismo, mas que para as religiões cristãs seria a suprema expressão de todo o mal que existe no mundo, o opositor e o rival de Deus na acirrada disputa pelas almas humanas, como se fosse possível existir algum poder capaz de se opor ou de se rivalizar com o supremo poder de Deus. Então você pergunta, devemos amar esse demônio para fazer a vontade de Deus, seguindo a recomendação de Jesus quando disse, amai vossos inimigos? Para responder essa pergunta, Anderson, vamos começar pelo conceito de demônio. Se considerarmos o demônio como espírito que pratica o mal, todos somos demônios. Não foi por outro motivo que em Mateus, no capítulo 16, versículos 16, o próprio Jesus, se dirigindo a Pedro, disse, para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Aqui Jesus chama Pedro de Satanás, de demônio, ou seja, de espírito que está agindo com maldade ou com uma má intenção. É necessário ainda levar em conta que, sendo Deus o Criador de tudo e o Pai de todos, Ele é Criador e Pai tanto dos que praticam o bem, quanto dos que jazem na ignorância e praticam o mal. Deus é nosso Pai e também Pai de nosso inimigo, que se quisermos podemos chamar de demônio ou Satanás. Neste caso, por um princípio de lógica, Deus também é Pai do demônio e o ama, pois o demônio é seu filho. Logo, Anderson, o demônio, o inimigo do bem, sendo filho de Deus, é nosso irmão. E como Deus ama todos os seus filhos, ele é tão amado pelo Pai como nós e, consequentemente, Deus quer que o amemos também. E por quê? Porque ele precisa desse amor, todos precisam de amor, pois ninguém está perdido. O próprio demônio, se assim queremos chamar, o espírito ainda cheio de maldade,
terá a oportunidade de se regenerar, pois todos nos regeneramos no caminho do progresso. E isso só é possível porque todo espírito, mesmo mau, volta à vida inúmeras vezes por meio da reencarnação para retomar o caminho do bem. Jesus, pois, considerava que todos somos filhos de Deus, até os seus inimigos que o traíram e o entregaram ao supremo sacrifício, até mesmo soltar os romanos que usaram de extrema crueldade e o submeteram ao supremo sacrifício. Terrível martírio, e para quem Jesus imediatamente pediu o perdão incondicional do Pai. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Naqueles momentos, eles eram demônios, a quem Jesus amava e para quem Jesus pedia perdão. Portanto, Anderson, na concepção de Jesus, amar os inimigos não basta. É preciso também amar os inimigos. Se amais apenas os que vos amam, o que fazei nisso de especial? Não fazem os publicanos também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Mateus capítulo 5, versículo 46. E no capítulo 12, amai os vossos inimigos, de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, mostra como amar os inimigos, conforme Jesus recomendou, dizendo o seguinte: amar os inimigos não é ter para com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contato com um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do de um amigo. Amar o inimigo, continua Kardec, é não ter contra ele nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhe sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fazem, e não opor obstáculo à reconciliação. É desejar-lhe o bem em lugar de desejar-lhe o mal. É regozijar-se em lugar de se afligir pelo bem que os alcança. É estender-lhe a mão em caso de necessidade. É abster-se em palavras e ações de tudo que possa prejudicá-los. Enfim, é retribuir-lhe em tudo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. E atenção ouvinte, você pode se comunicar com o programa agora mesmo pelo telefone fixo 3471-0700. E atenção para o novo celular para falar ou mandar a mensagem por WhatsApp. 981-785275, repetindo, 981-785275. Hoje estamos sorteando o livro Novo Dia para Amar, do Espírito Paulo Hertz, pela médium Célia Xavier de Camargo. Uma senhora que telefonou para o programa diz que já houve 2 suicídios na sua família, mas esses 2 que se suicidaram eram boas pessoas. Sempre trabalharam, dedicaram-se à família e demonstraram afeto pelos seus entes queridos. Desse modo, o suicídio foi uma surpresa, pois é de pessoas honestas, trabalhadeiras e afetivas de que o mundo mais precisa. No entanto, o que intriga essa senhora é o fato de que ela sempre ouviu dizer que os suicidas estariam condenados ao inferno. Desconhecemos essa lei que condena os bons, cara ouvinte, mesmo que esses bons tenham cometido um ato extremo como o suicídio. Não nos parece que Jesus os condenaria. O que você acha? Basta abrir os evangelhos e verificar que Jesus veio salvar os que estavam perdidos, pois é esta a vontade do Pai, que ama todos seus filhos. É bem verdade que o suicídio é uma solução equivocada e desastrosa, mas, segundo um princípio de justiça, o que conta na vida da pessoa não é propriamente o seu último ato, mas os atos que ela veio praticando a vida toda. Há algum tempo atrás, fomos chamados a atender uma mãe desesperada ante a morte de um filho que acabara de se matar. O choque emocional foi violento. Soubemos tratar-se de um homem de boa conduta e que, num momento de desespero, deixou-se levar por pensamento de destruição por causa de algo que o machucou muito. A mãe queria saber qual seria o destino do filho agora, se Deus o receberia.
Aliás, outra não poderia ser a sua preocupação de mãe. E havia outras pessoas presentes, e ante a pergunta da mãe angustiada, todos se aproximaram para ouvir. Intimamente buscando Deus no coração, apelamos para os amigos espirituais e devolvemos a pergunta, dizendo mais ou menos assim: a senhora ama seu filho? É claro que eu o amo, respondeu ela. Então continuamos. E se a senhora pudesse, o que faria por seu filho neste instante? Então ela respondeu comovida: ele deve estar desesperado e aflito. Eu o abraçaria, eu o beijaria e diria para ele: não sofra, meu filho, não sofra. Eu sou sua mãe e o amo muito. Eu estou aqui para te ajudar. Foi o que ela respondeu ante a expectativa dos presentes. A senhora acha que Deus ama todos os seus filhos? A senhora acha que Deus ama menos seu filho do que a senhora o ama? Não, ela respondeu. E se ele ama todos, com que se preocuparia mais? Como ele estaria feliz, radiante, ou com aquele que está sofrendo porque errou? Se Deus é o Pai de amor e misericórdia, como ensinou Jesus, não estaria ele mais preocupado com os que mais sofrem e os que mais estão sofrendo? Não são esses que mais precisam dele? Fique tranquila, minha senhora. O Pai não desampara ninguém e nem nos condena porque erramos. Pelo contrário, Ele está providenciando para que seu filho tenha uma outra oportunidade de se erguer e encontrar o caminho da felicidade. A doutrina espírita sempre nos lembra que não existe castigo divino, como muitos ainda acreditam. Deus é sempre misericordioso para conosco, como disse Jesus. O que existe, de fato, é o cumprimento da lei de causa e efeito. Desse modo, se o mal produz o mal, o bem produz o bem. Não poderia ser de outra forma, porque a lei de Deus é perfeita e nós precisamos nos aperfeiçoar, aprendendo a cumpri-la. Qualquer que seja o mal que fazemos, não podemos esquecer que fomos criados para o bem e que mais cedo ou mais tarde haverá oportunidade de nos reabilitar de nossos erros. O custo dessa reabilitação é que ninguém sabe. Geralmente, quando o suicida toma consciência do mal que causou a si mesmo e aos outros, e já pode contar com o apoio e assistência de espíritos amigos, ele decide refazer seu caminho e começar tudo de novo, ainda que à custa de muito sacrifício. Agora de uma forma diferente, sentindo-se devedor de si mesmo, e resolve retornar à vida terrena de um jeito diferente, através da reencarnação, procurando adquirir disposição e coragem para aprender a amar sem condições. E ele percebe então que o amor é o remédio para todas as enfermidades do espírito. Deus é o Pai de misericórdia, como disse Jesus, ama a todos e por isso não pode perder nenhum de seus filhos. Ajuda-nos a nos reerguer com as nossas próprias forças, dando-nos a oportunidade de nova existência. Mas com certeza não fará por nós aquilo que somente a nós compete fazer. Esta parte é nossa, seguramente. É o que impulsiona o nosso próprio crescimento, é o que nos garante a própria evolução. O suicida com certeza responde pelos seus atos, mas, segundo a lei de Deus, ninguém está perdido para sempre. Atenção, ouvinte, você pode se comunicar com o programa agora mesmo pelo telefone fixo 34710700, pelos celulares 981-792405 e 997-512397 para mandar o WhatsApp 981-785275. Hoje estamos sorteando o livro Um Novo Dia para Amar, do Espírito Paulo Retz, pela médium Célia Xavier de Camargo. Questão de uma ouvinte que não quis se identificar. Eu venho percebendo que quando acontece uma morte numa família espírita, as pessoas se mostram mais conformadas, mais tranquilas diante da perda de um ente querido. Eu acredito que isso acontece porque os espíritas acreditam na vida depois da morte,
Mesmo assim, eu acho muito difícil enfrentar a perda de quem sempre viveu perto de nós. Gostaria de saber como conseguem suportar essa situação sem sofrer e sem reclamar. Não existe, prezado ouvinte, quem na condição humana não sofra a dor da separação física de um ente querido, ainda que seja momentânea, mesmo os espíritas ou quem tenha certeza de que a vida continua. A diferença é que, tendo essa certeza da continuidade da vida, a pessoa vai suportar a dor da separação com mais resignação e coragem. Aliás, não apenas em relação aos entes amados que partem de seu convívio, mas a qualquer outra situação mais complicada da vida. É importante que aprendamos a ver com mais serenidade os problemas da vida. De um modo geral, diante da adversidade, as pessoas sofrem mais do que deveriam. O sofrimento, que é a dor moral diante do inevitável, decorre mais do nosso egoísmo do que propriamente do amor que achamos ter por aqueles que partem desta vida. Ademais, o que favorece o espírita convicto não é só a certeza da sobrevivência, mas a sensação de que o ente desencarnado ainda continuará ligado a ele pelos laços inquebrantáveis do sentimento. Por isso, os espíritas costumam orar pelos entes desencarnados e até senti-los em momentos especiais. Todos nós, sendo espíritas ou não, deveríamos acreditar piamente na vida espiritual, caro ouvinte. Isso nos ajudaria muito a enfrentar as circunstâncias difíceis da existência na Terra, que na verdade é difícil para todo mundo. Saber que Deus é grandioso, que a vida não termina com a morte, que ela continua sob outras formas, e algo que não apenas nos conforta, mas sobretudo nos dá uma perspectiva infinita de realização. Isso considerando que a vida é incerta e que qualquer um de nós, de um momento para outro, pode ver diante de uma partida inevitável. Quantas pessoas são surpreendidas por uma doença fatal, nelas ou numa pessoa da família, quando não experimentam de repente um duro revés na vida, perdendo momentaneamente o rumo da própria existência? E se não acreditamos que sempre podemos começar de novo, que Deus é muito bom para deixar seus filhos perdidos no meio do caminho, lá se vão as nossas esperanças e os nossos sonhos de felicidade. No entanto, prezado ouvinte, a doutrina espírita nos dá essa perspectiva de uma maneira clara e segura. Se nem a morte é empecilho para as nossas metas, nada o pode ser. Na literatura espírita, encontramos muitas obras interessantes que são verdadeiros depoimentos de como podemos enfrentar uma situação de perda com menos egoísmo, com mais confiança em nós mesmos, com mais fé em Deus. Por isso, seja diante da perda da pessoa mais querida, ou seja diante da expectativa de pouco tempo de vida, de que ainda podemos dispor, nada nos deve afastar de uma fé inabalável em Deus e nos seus elevados desígnios, sabendo que todos nós, invariavelmente, fomos criados para um destino glorioso, estamos a caminho dele. Agora, para você se inteirar e se convencer disso que estamos lhe falando, você deve começar a ler as obras espíritas. Vá a um centro bem orientado, procure conversar a respeito e peça indicação de livros que possam lhe trazer esclarecimento e conforto. O centro geralmente dispõe de livros para emprestar. Qualquer que seja o seu problema ou a sua dificuldade pela qual está passando agora, com certeza você encontrará apoio para se pôr em pé e prosseguir sempre, confiando em Deus e em si mesma. Atenção, ouvintes, nota de esclarecimento. Mais uma vez, em razão de várias consultas que nos têm chegado, queremos reafirmar e deixar bem claro a todos que não é o Centro Espírita Caminho de Damasco, e sim a Sociedade Beneficente Caminho de Damasco, que está assumindo a gestão do setor básico de saúde em Garça. A Sociedade Beneficente Caminho de Damasco, gestora da saúde, é uma entidade que derivou de uma antiga cisão do centro, mas que hoje nada tem a ver com o Centro Espírita.
tanto assim que sua sede administrativa não é Garça, mas São Paulo, e atua em dezenas de cidades do Brasil. Por outro lado, a razão social do centro que mantém este programa é Grupo Espírita Fraternidade, Centro Espírita Caminho de Damasco, cuja sede social fica na Rua Gabriela 178 e que tem por extensão de seus serviços apenas o Lar Meimei. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Conhecendo a doutrina espírita, a vida depois da morte. Este tema, a vida depois da morte, é um dos mais abordados pelos espíritas e é justamente aquele que mais suscita curiosidade e questionamentos. Por isso, estamos caminhando devagar sobre ele neste segmento do programa para que se torne claro ao entendimento dos ouvintes. Portanto, no estudo do Livro dos Espíritos, ainda estamos no capítulo 6º, segunda parte, que Allan Kardec intitulou Vida Espírita. É claro que nossas considerações aqui não abrangem todos os aspectos da questão, e por isso quem quiser conhecer de verdade o que o Espiritismo pensa a respeito, deve consultar o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que é a base da doutrina, e as obras complementares do Espírito André Luiz. Se possível, participar de reuniões de estudo dessas obras que acontecem nos centros espíritas. É comum e natural que depois de uma desencarnação na família, através desse fenômeno que chamamos morte, todos sintam um grande vazio com a ausência física da pessoa querida. Algumas questões, porém, permanecem no interior dos que acreditam na imortalidade da alma. Para onde ele foi? O que será que está acontecendo com ele agora? De um modo geral, as religiões deste lado ocidental do mundo ensinam que só há dois destinos definitivos para a alma, o céu e o inferno. Para o céu, iriam os escolhidos de Deus, e para o inferno os que não mereceram tal escolha. Embora a tendência da religião seja o de salvar os fiéis e condenar os que não seguem seus dogmas, prevendo o juízo final que aconteceria nos fins dos tempos, desde já esta divisão estaria definitiva para sempre. No entanto, a Igreja, lá nos seus primórdios, percebeu logo que não seria justo condenar todas as pessoas de boa conduta que não se enquadrassem entre seus fiéis, até porque entre elas estariam as pessoas bondosas e de boa conduta que não foram católicas, e mesmo aquelas cujos pecados não são tão graves a ponto de merecerem uma condenação eterna. Por isso, criou a figura do purgatório, que seria uma etapa intermediária que serviria de preparação para os que ainda não mereciam o céu. No mais, podemos dizer que o conhecimento sobre o que acontece depois da morte ficou terminantemente proibido pelas religiões, pois foi considerado sagrado e da alçada exclusiva de Deus. Penetrar neste mundo espiritual, todavia, foi o grande desafio que o Espiritismo aceitou encarar, pois os fenômenos de aparição dos mortos foi uma constante em todos os povos e em todas as épocas. Assim, o Livro dos Espíritos é um tratado desta questão, abrindo uma perspectiva ampla de investigação e estudo que vieram se consolidando até hoje pelo conhecimento cada vez mais amplo e profundo da vida espiritual.
Hoje, o Espiritismo já pode afirmar para você que seu ente querido, que partiu desta vida, não está inativo, parado ou dormindo. Ele continua espiritualmente vivo, aliás, mais vivo do que nunca, prosseguindo na sua jornada de aprendizado e crescimento em busca de Deus. É certo que ele não está fisicamente com você, mas espiritualmente, toda vez que seu pensamento se volta para ele com ternura, vocês se comunicam pela linguagem inarticulada da alma. Vamos voltar a falar mais sobre isso depois. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita todo domingo a partir das 11h30 pela Unirádio e que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora. Aguardamos sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando comentários, sugestões, críticas e perguntas. Sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote aí o nosso endereço eletrônico: momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo: momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. E você também pode telefonar ou trazer pessoalmente o seu recado. E chegou o momento da leitura com o nosso companheiro Maris Edílio de Carvalho. Bom dia, Maris. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Eliane. Muito bom dia, ouvinte espírita. O mês de dezembro começou. Já é possível perceber a magia do Natal. Contava Chico Xavier que nesta época, devido às profundas raízes de amor e sabedoria que Jesus deixou na Terra, a atmosfera mental do planeta sofre uma transformação com a aproximação dos mensageiros dos planos superiores. O Natal, como símbolo do nascimento de Jesus, nos convida a rever nossos valores e a nos sentir mais próximos um dos outros pelos laços do coração. É como se Jesus estivesse vindo de novo e anunciando uma nova era de alegria e paz para a humanidade. Nosso sonho é ver o reino de Deus estabelecido na terra, mas sem dúvida, somos nós que teremos de fazê-lo. Esse espírito do Natal, que veio sendo cultivado ao longo dos séculos por espíritos elevados, ainda prevalece entre nós, penetrando aos poucos nos escaninhos da alma humana para a volta de Jesus. A volta do Mestre deverá acontecer, mas certamente não será uma manifestação exterior, mas uma grande transformação impulsionada pelos corações de boa vontade, quando então prevalecerá a expectativa do grande anúncio: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Caro ouvinte, se você deseja se associar ao Clube do Livro Espírita de Garça, basta enviar um e-mail para clubedoLivro@caminhodedamasco.com.br, repetindo, clubedoLivro@caminhodedamasco.com.br, informando o nome, telefone e endereço de entrega. Ou então, enviar mensagem pelo WhatsApp para o Daniel através do número 98127-7775, repetindo, 98127-7775. Assim, por apenas R$ 17,00, menos da metade do preço de livraria, o associado receberá todos os meses, no conforto do seu lar, um novo exemplar, sempre com casos esclarecedores. E se você conseguir mais um associado para o clube, ganhará uma assinatura mensal por cada associado que você conseguir. Muito obrigado pela sua gentil atenção, tenha um bom domingo e uma ótima semana. Atividades no caminho de Damasco.
De domingo a sábado, todos os dias, menos na quinta-feira, há aplicação de passes às 18 horas para adultos e meia hora antes para as crianças. As crianças e os casos urgentes são atendidos a partir das 17h30. Amanhã, segunda-feira, palestra com Ademir Bardella sobre o tema Obediência e Resignação, Afabilidade e Doçura. Na terça-feira, às 19h30, no Caminho de Damasco, estudo das obras Missionários da Luz e Estude Viva, ambas psicografadas por Chico Xavier. O programa de estudos da quarta-feira teve seu encerramento e deverá ser retomado no dia 16 de janeiro próximo. Nas quintas-feiras prosseguiremos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e nas sextas-feiras continuaremos o estudo das obras Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz, que é também às 20 horas. Evangelização Infanto-Juvenil. As atividades de evangelização infanto-juvenil acontecem todo sábado às 14 horas no Lar Meimei. As evangelizadoras Cristiane, Mariana e Vanderli trabalham com as crianças de 4 a 6 anos, a Silvia e a Vândria com as crianças de 7 a 12 anos, o Vitor e a Regina com a pré-mocidade, adolescentes até 14 anos. E para quem quiser conhecer os fundamentos do Espiritismo, temos no Lar Meimei também aos sábados, e neste mesmo horário, às 14 horas, o estudo sistematizado de doutrina espírita para os adultos, que é com o Tiago Gravatin. Os interessados podem comparecer ou entrar em contato com o Tiago. Todo o curso é inteiramente gratuito. As reuniões dos jovens espíritas, que é a partir dos 14 anos, acontecem aos sábados às 16 horas na Casa Espírita Allan Kardec. Bazar do Lar Meimei. Toda sexta-feira, a partir das 13 horas, o Bazar da Pechincha do Lar Meimei, agora em suas novas instalações, abre suas portas ao público para oferecer produtos em boas condições de uso e a baixo preço. É um dos meios pelos quais o Lar Meimei levanta recursos com que se mantém para atender dezenas e dezenas de famílias na parte de alimentação principalmente. Lá você será recebido pela Paula, Sônia, Sueli, Maria, Ione, Enio e demais companheiros que prestam excelentes serviços à instituição. A entrada é pelo segundo portão da Rua 7 de Setembro, número 42. Atenção, a Feira do Natal do Lar Meimei começa no dia 11 de dezembro. E, como todos os anos, a Feira do Natal será realizada na Galeria Municipal Edith Nogueira Santos, no período do dia 11 até 21 de dezembro, no horário comercial. Os produtos de artesanato, os doces, salgados, os brinquedos e além dos livros espíritas serão expostos e vendidos ao público. A sua presença e a sua colaboração são importantes. A feira é uma das principais fontes de recursos para a manutenção da entidade. O Lar Meimei aceita a colaboração nesse sentido, inclusive de prestação de serviços. Ouça todos os sábados pela Unirádio, logo após a primeira edição de Polícia Notícia, o programa Flash, 5 minutos com você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira, e rápidas abordagens sobre temas espíritas. E, aos domingos, daqui a pouco, às 14 horas, por essa emissora, História de uma Mensagem, analisando interessantes e comoventes cartas psicografadas por Francisco Cândido Xavier. A Biblioteca Batuíra do Centro Espírita Caminho de Damasco, que conta com mais de 6.000 exemplares em seu acervo, fica aberta ao público todos os dias na hora dos passes, a partir das 5h30 da tarde. E como todo domingo, a Sônia Marra, responsável pela biblioteca, nos traz a mensagem da semana. Bom dia! O domingo sempre me traz bons ensinamentos na busca de obras para indicar a vocês, leitores da Biblioteca Batuíra e ouvintes do programa Momento Espírita. E hoje o tema é muito importante, é a base da sociedade. Então, apresento o livro Lar, Alicerce de Amor, de Lucy Dias Ramos, editora FEB. Nesta obra, a autora ressalta a importância do lar,
escola abençoada, onde nossas almas edificam as virtudes nobres e se preparam para vivenciar amplamente no meio social o que foi assimilado no trato com os problemas enfrentados no relacionamento familiar. A autora buscou subsídios para enfocar vários temas ligados a problemas vivenciais com a criança, o idoso, o adolescente e os parceiros, que na modernidade tomam atitudes imprevistas e inovadoras, algumas perturbadoras à harmonia do lar. Este livro tem como objetivo levar-nos a uma reflexão em torno da existência física em seu sentido real, buscando na espiritualização e no refinamento dos sentimentos e das emoções o equilíbrio saudável para minimizar as dificuldades e os conflitos familiares. Ressalta ainda que será no recinto familiar, edificado no amor, que aprenderemos a compreender e respeitar a todos os que caminham conosco nesta hora de transição com promessas de paz e luz, depois de vencidas as lutas redentoras. Alicerce de amor é o que a autora evidencia na edificação de seu lar, estimado amigo, ou na reestruturação dos vínculos que permanecerão como pilares estruturados na vivência desse sentimento nobre, mantenedor da fé e da confiança em Deus. Volto a ressaltar que os temas são muito diversificados. As famílias de antigamente, os parentes, preces, trabalho, conflitos de gerações, relacionamentos modernos, distúrbios de comportamento no lar, planejamento familiar e abortamento na visão espírita, desajustes conjugais e separações, sexualidade e maturidade emocional, bullying, depressão, suicídio, a inclusão social da criança especial, filhos do coração, enfim, venha buscar família, alicerce de amor. Te esperamos. Passamos agora ao sorteio de um exemplar do livro Um Novo Dia para Amar, do espírito Paulo Hertz, pela médium Célia Xavier de Camargo, que anunciamos no início desta edição. E o livro sai para a nossa ouvinte Célia Nascimento, da rua Jacarandá, número 221, no Jardim Paineiras. Nossos parabéns e esperamos que você venha pegar o seu livro aqui na portaria da Unirádio até a próxima sexta-feira, no horário comercial. Obrigado, ouvinte da Unirádio, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita, todo domingo, participando deste momento de paz e reflexão. Tenham uma agradável semana, com muita saúde e paz. Vamos encerrar nossa edição com a mensagem na voz de Chico Xavier. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração,
a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.